Foi lida a passagem de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. A partir do 10. Meus irmãos, nem sempre as palavras ao povo de Deus eram palavras de ânimo, palavras de consolo, palavra de exortação. Nós encontramos muitas vezes, em especial no Novo Testamento, palavras de repreensão. Deus repreende muitas vezes o seu povo, porque não está fazendo aquilo que lhe foi ordenado. E esse texto que foi lido de Isaías capítulo 1, do 10 ao 19, é um texto pesado, uma palavra pesada dirigida aos crentes daquela época. Imagine, ele não está se referindo a pessoas alienadas de Deus, distantes, no sentido divorciadas plenamente de Deus. É o povo da aliança, é o povo que ele tirou do Egito, da terra da escravidão, colocou na terra prometida. Então nós encontramos aqui a denúncia de Deus. Vamos analisar por esse prisma a denúncia de Deus contra o povo de Deus, contra o povo da aliança. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção, no versículo 10, que Deus denuncia o comportamento reprovável dos nossos irmãos, do povo da aliança. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Então ele aqui se refere às autoridades do povo judeu, o rei, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, os juízes de Israel, as autoridades ali do povo de Israel, chamando-os de príncipes de Sodoma. Ainda continua: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ele deixa as autoridades e desce para o povo, para a multidão. Então, não é só a liderança corrompida, mas o povo todo está corrompido, né? Está desviado, está com um comportamento reprovável. E ele não usa de conceito, vai dizer, olha, é isso aqui que vocês estão errando. Ele vai dizer mais à frente, mas ele usa uma figura, uma cidade, duas cidades do Velho Testamento, que eles tinham conhecimento, narrado por Moisés. Duas cidades que foram destruídas pelo fogo, justamente por causa do comportamento deles. Então, a gente vê aqui que o povo estava cometendo pecados devido ao seu conhecimento prévio de Deus. O pecado que esse povo estava cometendo era grave, porque eles tinham um conhecimento prévio do Senhor. Eles conheciam a Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus e cometemos o erro, esse pecado é agravante, porque não somos ignorantes. Havia o pecado da ignorância e havia o pecado deliberado. Quando é mencionado Sodoma e Gomorra, diz assim a palavra: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades das campinas, quando houve a separação entre eles. E ia armando Ló as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
E aí então ele usa essa figura e diz assim: olha, vocês se parecem com o povo de Sodoma e de Gomorra, que eu destruí. O povo estava vivendo contrário aos padrões de Deus estabelecidos na lei. Observe aí na segunda parte do versículo 10. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Lembrando ali a lei do Monte Sinai, né, os 10 mandamentos. Lembrando também, apesar de não haver escrito ainda a lei nos dias de Sodoma e Gomorra, mas essa lei estava no coração, na mente deles. E lembre quando Abimeleque toma Sara e leva para si, ele disse: rapaz, você não me disse que era sua irmã, porque isso para nós é um grave pecado. Então eles tinham consciência da lei, não escrita, mas no coração. E então o povo estava vivendo, o povo da aliança estava em oposição à lei de Deus, por isso é chamado de povo de Sodoma e Gomorra. E aí diz a razão por que Pedro fala por que Sodoma e Gomorra foram destruídos. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Viver impiamente é viver contra a lei, oposto da lei. Por isso que Sodoma foi destruído. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, vivendo de acordo com a lei, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, não só o que ele via e ouvia era rasgando a lei de Deus. Então, é esse que está Deus falando ao povo da aliança daqueles dias. Vocês estão vivendo, não estão vivendo de acordo com a minha lei. O povo precisa ter consciência que o nosso Deus, nós precisamos ter consciência que Deus nos conhece. Deus conhece a nossa vida. O Salmo 139 diz: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Por isso que ele pode denunciar, porque ele conhece o interior, conhece o exterior. Então, essa é a primeira afirmativa da denúncia de Deus. A segunda afirmativa da denúncia de Deus, Deus denuncia que da inutilidade da adoração meramente litúrgica do povo da aliança. Apesar da liturgia, não haver erro na liturgia que eles prestavam a Deus, diferente, por exemplo, do texto que foi lido de Malaquias, Malaquias ali, ele denuncia a liturgia, animal não apropriado para adoração. Aqui não é o caso, a liturgia está perfeita, eles estão fazendo justamente aquilo que Deus prescreveu no Antigo Testamento, porém, a liturgia meramente correta não agrada a Deus. Vejam, 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Então, tudo no Velho Testamento, no culto, havia sacrifício. Oferta de gratidão, oferta de promessa, oferta de pecado, tudo envolvia algum tipo de sacrifício. Por isso fala multidões dos vossos sacrifícios. Havia todo tipo de sacrifício. E esses sacrifícios ordenados por Deus e que eles estavam fazendo, o Senhor diz: olha, não me serve. Isso que vocês estão me oferecendo, o sacrifício, na verdade, é uma comida. Eu estou lhe dando uma comida. Se o Senhor disser, não estou gostando da comida. Diz o Senhor, ele continua: estou farto dos holocaustos, quer dizer, a oferta plenamente queimada, holocausto de carneiros, da gordura de animais, as entranhas eram oferecidas a Deus, né? Animais cevados, e não me agrado, não me serve, estou farto, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros,
nem de bode, os animais que poderiam ser oferecidos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Parece uma contradição. Ele manda que venha, ele manda que traga, e o povo está trazendo, está dizendo, por que vocês estão trazendo? Quem convidou vocês para trazer isso para mim? Seguindo, não continueis a trazer ofertas inúteis, vãs. O incenso, outro componente que era apresentado, Zacarias introduziu o incenso, lembra? O incenso é para mim a abominação detestável. E também o calendário, a liturgia, o calendário litúrgico, as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. 14, leamos o 14. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Liturgia correta, mas Deus diz, estou farto, estou cansado, aborreço, é pesado, é abominável. Então, Deus denuncia a inutilidade da adoração meramente litúrgica do povo da aliança. E eu chamo a atenção, então, a liturgia realmente precisa ser bíblica, não pode ser diferente, mas o adorador deve viver conforme a Escritura para ser aceito. Não pode haver divórcio entre a liturgia correta e a vida correta. Pelo contrário, foi lido pela manhã, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Então vejam que o que não era a liturgia errada, era a vida errada que tornava o culto inapropriado. A liturgia precisa ser bíblica, mas o adorador deve adorar de coração. Não é simplesmente cumprir uma liturgia. Eu preciso estar presente no culto. Não é só de corpo presente, né? No catolicismo, né? O corpo presente, está ali o defunto, só o corpo, mas o espírito não está. Eu não posso estar aqui só de corpo, eu tenho que estar de corpo e alma, de todo o coração. Diz a palavra de Deus, eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás. Então eu tenho que estar aqui de todo o coração. Então a liturgia é correta, mas não está de coração, o culto não serve. A liturgia precisa ser bíblica, mas o adorador precisa ter consciência de que o que precede antes do culto é essencial para a adoração. A gente pensa que entrou aqui, está cultuando a Deus. Não, nós precisamos seguir a liturgia do adorador, não só a liturgia do culto. O que eu fiz antes de estar aqui? Então, o que eu fiz antes de estar aqui pode ser o culto individual, pode ser o culto familiar e pode ser o culto público. O que eu fiz antes vai afetar o culto familiar, o culto individual, o culto público. Diz assim a palavra, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então eu preciso estar bem com os irmãos,
com as pessoas para prestar culto a Deus. Então, se eu briguei e vim adorar, não vai funcionar, porque o que Deus quer primeiro é unidade, né? Terceiro, Deus denuncia a adoração misturada com a pecaminosidade do povo da aliança. Observe 13, não continueis a trazer ofertas inúteis. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. E aí a parte importante. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa questão aqui. Vida no pecado com adoração não presta. Nós temos aqui as festas populares, que tem o que é sagrado e o que é profano. Então, o cara vai no que é sagrado, recebe água benta, recebe a bênção do padre. Assim que acabou a missa, ele vai para o lado profano da coisa. Não pode ser assim. A nossa vida tem que ser íntegra, tanto fora como dentro do culto, né? Então, Deus está dizendo, vocês estão no erro, vocês estão em desobediência. O adorador, imagine, se esses adoradores crentes estavam sendo reprovados, quanto mais o adorador descrente. Porque muitos descrentes entram nos templos para adorar a Deus. Se o crente errado não é aceito, quanto mais o pecador que não é convertido. O adorador descrente é impuro aos olhos de Deus, porque o pendor, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não passou pela regeneração. Então, tudo o que ele faz, cante, corações, oferta, Deus não aceita, porque ele está impuro, assim como os crentes do tempo de Isaías. O adorador desviado, agora me refiro aos crentes, o adorador desviado é impuro aos olhos de Deus. Mas quando eu falo da palavra desviado, a gente só pensa em alguém que estava na congregação e abandonou, caiu numa tentação do diabo, da carne do mundo, e hoje não está na igreja. É verdade que isso é desviado, mas esse povo aqui era desviado dentro da igreja. Eles continuam servindo a liturgia, mas completamente desviado do Senhor. Então, o desviado, porque está impuro, não pode Deus adorar, receber o seu culto. Como diz o profeta Amós, o Senhor diz a seu povo, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade sejam como um rio que não para de correr. Então, vejam, meus irmãos, que eles estavam na igreja, continuavam vindo da igreja, mas não eram honestos, não faziam o que era direito. Então Deus disse, não cante para mim, que é como uma pessoa desafinada. Quem está errado e canta é como uma pessoa desafinada. Não dá para ouvir uma pessoa desafinada cantar, né? Mas, acima de tudo, também, o adorador soberbo, que pode ser um descrente e pode ser um crente desviado. Tem adorador que chega no lugar de culto, na casa ou individual, na presença de Deus, com um peito estufado, autossuficiente, prepotente, acha que é um homem bom, que fez alguma coisa digna de aceitação. Aí ele fala de 2 homens que subiram ao templo e disse, graças eu te dou que eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, eu sou dizimista e tal. E Deus disse que ele não foi ouvido, não foi aceito, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, 3 formas de adoradores que são reprováveis aos olhos de Deus. 4º lugar,
Deus denuncia a inutilidade, ele fala primeiro do culto propriamente dito, né? Dos cânticos, das ofertas, e agora diz, ele denuncia a inutilidade da oração devido à vida pecaminosa do povo. Versículo 15, leamos. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ele agora diz, não adianta orar. Orar em secreto, orar na igreja, orar em família, não ore se sua vida está em oposição à minha vontade, porque eu não ouço. E aí ele usa até a expressão, quando estendeis as mãos, né? As mãos geralmente não é levantada assim, mas é levantada como o pedinte. Oh Deus, e você já correu de um pedinte? Você sabia que um pedinte estava ali, aí você faz assim, faz que não vê? A gente às vezes não quer dar a oferta e faz que não vê. O Senhor está dizendo justamente isso, olha, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Ele passa e não vê a pessoa está pedindo alguma coisa, mas diz, eu não quero ver você. Sim, quando multiplicais as vossas orações, algumas pessoas pensam que falando demais, que Deus vai, eu vou atender. Não, ele diz, multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Depois eu explico a expressão cheia de sangue. Então, primeiro, a vida no pecado nos afasta daquele que responde às orações. Então, se eu estou errado, isso faz com que ele se distancie de mim. Como diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a língua profere maldade. Então ele usa de os membros do corpo, mostram que vocês não estão me agradando. Eu não estou adorando a Deus com o meu corpo. O pecado, a vida no pecado, nos leva a fazer pedidos mundanos, que criam obstáculos à resposta às orações. Se eu sou mundano, o que é que eu peço a Deus em oração? É só algo mundano, algo carnal, algo temporal. E diz o Tiago, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então vejam, ele afeta até as nossas orações na presença do Senhor. A vida no pecado não favorece a oração perseverante. De fato, a Bíblia manda orar muito, né? Ore que Deus vai atender, mas essa oração são vãs repetições, né? Que os gentios fazem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não serão ouvidos, mesmo que leve a noite inteira falando. Enquanto não consertar a vida, Deus não ouvirá a oração. Deus, quinto, denuncia, aí vem o que foi falado pela manhã. Até aqui ele falou de maneira geral, denunciou a vida corrupta do povo, no sentido parecido com Sodoma e Gomorra, mas agora ele já especifica o crime deles, o pecado deles. Deus denuncia a ausência de amor ao próximo por parte do povo da aliança. Vejam aí no 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É a expressão do Velho Testamento para alguém que tira a vida do outro. Davi, no Salmo 51, purifica-me dos crimes de sangue. Ele mandou matar o marido, né, de Betseba. Então, crime de sangue para nós seria o quê? Qualquer atitude contra o outro.
qualquer ação contra o próximo, né? O segundo grande mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que eu faço de mal a alguém é ter as mãos de sangue. Ele diz 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. São algo que nós estamos fazendo, às vezes. Diante dos meus olhos, eu estou vendo o que você está fazendo. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Vejo que é uma palavra dirigida à liderança que estava pervertendo o juízo. As pessoas buscavam na justiça as suas questões e o juiz aceitava suborno e dava sentença injusta, prejudicando assim o outro, né? Então a gente vê aqui que Deus está denunciando a ausência de amor ao próximo. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para a mensagem de manhã, porque os pensamentos negativos contra o próximo afetam a nossa adoração. A gente pensa que, seja até o colega lá de trabalho ordinário que pisou no seu pé, que está machucando, a gente tem que ter uma postura diferente. O meu pensamento em relação a ele tem que ser diferente, né? Eu tenho que pensar bem, eu tenho de orar positivamente para com ele, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. A nossa atitude é diferente. Então, esse pensamento negativo, que o carro vire, seu miserável, que porte, bate em você, cai em cima da sua cabeça, coisa desse tipo, né? Os pensamentos negativos contra o próximo afetam a nossa adoração. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Está com sangue na mão. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá, é algo interno, contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Então, o que eu sinto, o que eu falo do outro, isso afeta o meu culto na presença de Deus. O tratamento que concedemos ao próximo afeta a nossa oração. Não só o que eu penso, mas também o que eu faço para ele. Diz o profeta Isaías: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram de dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco, estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias tu isso a jejum e dia aceitável ao Senhor? Eles tinham a liturgia do jejum, mas Deus, não, vocês faziam mal e agora estão jejuando, pedindo a minha ajuda para eu ajudar vocês? Não vou ajudar vocês de hipótese nenhuma. A quebra do segundo grande mandamento afeta a nossa adoração. Às vezes as pessoas confundem e perguntam o que é amar. E para nós brasileiros, amor está relacionado a sentimento. Mas a palavra de Deus diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, nesta palavra se resume: amará o teu próximo contra ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eis é o amor, os 10 mandamentos. Fazendo ali aquela segunda tábua dos mandamentos, 6 mandamentos, eu estou obedecendo a Deus. E aí, depois dessa denúncia pesada, e o pessoal diz: eu vou embora, esse culto está pesado hoje. Mas agora ele vai mudar um pouquinho. Ele vai dar um alento para os adoradores equivocados. 16 a 17, Deus convoca ao arrependimento o povo da aliança. Lavai, vamos dizer 16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vê o João Batista batizando com água. O que é o batismo com água? É a purificação. Arrependei-vos. A pessoa se arrependia e recebia o símbolo externo, que é a água. Lavai-vos, isto é, se arrependam. Eu estou dizendo que vocês não estão amando o próximo, e por isso o culto de vocês não é recebido. Então o caminho é meia volta. Volte-se para mim. Como eu posso voltar? Primeiro, confessando os pecados de que estamos desqualificados como verdadeiro adorador. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Diz o salmista: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Arrependimento significa abandonar. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Eu abandono aquilo que Deus está dizendo que está errado. Eu deixo essa vida. Porque o que encobre o seu pecado jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então, eu deixo o erro e vou viver como agora? Eu vou viver de acordo com o que Deus ordenou. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Porque está escrito, Gálatas, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E agora eu vou andar de acordo com as orientações do Senhor. Deus, então, convoca o arrependimento e promete perdoar o seu povo. Versículo 18, leamos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, um contraste entre vermelho e branco. Vermelho, símbolo do pecado aqui, e Deus diz que se eu me arrepender, Ele vai me purificar completamente. Branco, símbolo de santidade, né? Deus promete perdoar os pecadores. Essa é a maior graça de Deus. Porque realmente vai enxotar todo mundo e nunca mais chegar na presença dEle. Mas Ele quer que a gente se achegue a Ele. Não quer que a gente deixe de adorar. Ele quer que a gente se arrependa e se volte para Ele, que Ele vai receber o nosso culto. A promessa de Deus deve nos levar a procurá-lo e não fugir dele. Judas foi e se enforcou. Mas o que foi que Pedro fez? Negou a Jesus, chorou amargamente
E o Senhor disse, Pedro, vá me procurar também na Galileia, né? O Senhor diz para nós, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite maravilhoso. A promessa de Deus é digna de toda confiança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A promessa de Deus é para todo arrependido. Foi o que perguntaram, que faremos, varões? Arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, em que vem Ele, o Cristo, que já vos foi designado. E aí ele conclui, ele convidou ao arrependimento, promete perdoar, e aí 19 e 20, fechando a mensagem. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Sim, é uma palavra de esperança, mas se nós e eles continuassem no erro, seriam destruídos. Mas se eles se voltassem, Deus seria misericordioso. Agora a escolha é nossa. Que caminho nós queremos? O caminho da reconciliação ou continuar no erro e receber a penalidade? A decisão é nossa. Que Deus nos abençoe.